Fala pessoal, tudo bem? Nessa semana a gente vai publicar alguns vídeos com a expectativa para os principais times que estão na disputa da Premier League. A gente começa nesse vídeo com o Manchester City. Mas antes de falar do time do Guardiola, já vou pedir para você deixar o seu comentário. Diga o que você está esperando do City, vai ganhar o tetracampeonato seguido? Tem algum concorrente que vai conseguir bater essa hegemonia que o City construiu nos últimos anos na Premier League? Conta aqui nos comentários. Bom, um time que ganhou tudo na temporada passada acaba tendo que pagar um preço, né? Nessa temporada, logo de início, o City já tem decisões. Depois dos amistosos que fez de pré-temporada no Japão e na Coreia do Sul, ganhou do Yokohama Marinos e do Bayern de Munique, que perdeu para o Atlético de Madrid. O City já encarou o Arsenal na Supercopa da Inglaterra. Acabou perdendo nos pênaltis, depois do empate por 1-1 no tempo normal. Fez 1-0, tomou aquele empate nos acréscimos, 11 minutos de acréscimos, foi o gol do Trossard, acabou perdendo este título. Seria, né, uma sequência ainda da temporada passada. Agora encara o Burnley na sexta-feira, na abertura da Premier League. O Burnley que subiu da Championship e vai brigar para não cair, né? Vai brigar para não voltar para a segunda divisão. É dirigido pelo Vincent Kompany, que é ídolo da torcida do City. Logo na sequência, o City já tem decisão de novo, tem a Supercopa da Europa contra o Sevilla, campeão da Europa League. O City vai como campeão da Champions. E vale demais, né? Se a gente pensar que ainda é um título que conta para a temporada passada da Tríplice Coroa, seria a quarta taça ainda decorrente da temporada passada. Mas o que esperar do City dentro de campo, esse time do Guardiola? Bom, algumas diferenças a gente já percebeu no time do Guardiola nessa pré-temporada, nos jogos que fez até aqui, inclusive nessa decisão contra o Arsenal. Gundogan e Mahrez foram os dois jogadores que deixaram o elenco e, claro, fazem muita falta. O Gundogan para dar aquele ritmo ali, aquele equilíbrio ao meio campo, principalmente quando o De Bruyne não está participando, né, como foi em boa parte dessa decisão contra o Arsenal. O De Bruyne já com 32 anos, ele com algumas lesões, claro, sempre preocupa, né, pela sequência. O City vai ter uma maratona de jogos nessa temporada, vai ter disputa depois de Mundial de Clubes, então um jogador de 32 anos que teve lesões recentemente, claro que deixa uma preocupação, e a ausência do Gundogan também aumenta essa preocupação. O Kovacic foi contratado para fazer aquela função, só que ele tem características diferentes. Ele não dá aquela cadência ao meio campo. É um jogador que consegue carregar a bola, consegue até chegar à frente, dar um passe um pouco mais em profundidade, furando as linhas, mas não é o cara que dá aquele equilíbrio, trocando passes curtos, chegando bem ao ataque, com qualidade para uma finalização de longe, com uma bola parada. O Gundogan, sim, faz muita falta. O Kovacic não é o substituto, a reposição ideal que tem o Guardiola. Portanto, a gente tem visto ele fazer algumas coisas já para tentar fazer com que essa posição seja preenchida com alguém com mais capacidade de criação. Que o Foden, utilizado algumas vezes por ali, até na temporada passada chegou a jogar por ali, mas sendo um jogador de meia esquerda, esse jogo contra o Arsenal ele acabou entrando no segundo tempo na vaga do Grealish e jogou um pouco mais aberto. E ali quem fez a função mais do Gundogan foi o Bernardo Silva. Também é um cara que pode ficar ali mais próximo do Rodri, é um cara que divide ali a criação com o De Bruyne, então tem capacidade para isso, os dois que também seriam as opções naturais para a ponta direita, para a ausência do Mahrez. E aí, para tentar uma reposição também, sem ter conseguido no mercado alguma contratação para repor exatamente ali para aquela função, o Guardiola já mostrou uma carta que ele tem na manga, agora nessa decisão contra o Arsenal, colocou o Cole Palmer, que marcou o gol, exatamente jogando naquela posição ali na ponta direita, que seria do Mahrez, pode ser também do Phil Foden, pode ser do Bernardo Silva. Então ele já vai tirando cartas da manga, mostrando que ele pode sim usar o elenco, usar a garotada para também seguir com o mesmo ritmo, né? Claro que você vai sentir a falta do Mahrez, do Gundogan, mas são alternativas que o Guardiola tem nesse momento para esse problema que o time pode ter na criação de jogadas. Quando o Kovacic estiver em campo, ele deve utilizar alguém ali pelo lado esquerdo, né, para ajudar nessa criação, para dividir essa função com o De Bruyne, para não ficar sobrecarregado, né, o De Bruyne. Bom, pensando na zaga, o lado esquerdo da zaga acaba sempre sendo um problema, eu vejo uma deficiência ali, falta cobertura muitas vezes, quando o Grealish está em campo, não tem aquele ritmo, aquela intensidade para voltar, para ajudar. Então é um problema, muitas vezes, aquele setor esquerdo da defesa do Manchester City. O Vardiol foi contratado, Josko Vardiol, que era do Leipzig, croata, ele deve em breve estar à disposição e para mim vai ganhar essa posição de lado esquerdo da zaga. O City de novo vai jogar sem o lateral esquerdo, depois que perdeu o Zinchenko principalmente,
deixou de ter um jogador ali para a posição e o Guardiola vai se virando com os zagueiros mesmo, principalmente os zagueiros, né? O Varjon, zagueiro canhoto, vai ajudar muito por ali. O Walker deve seguir no time por enquanto, deve renovar contrato e deve ser o cara pela direita ou também fazer a função de zagueiro pela direita quando estiver naquela linha de 3. É o City num jeito de jogar que tem que ser ajustado pelas saídas. Não conseguiu repor principalmente a saída ali do Mahrez. Correu risco de perder o Bernardo Silva, por enquanto está na expectativa da renovação de contrato, por enquanto ele chegou a demonstrar interesse em sair, mas conversou com o Guardiola deve precisar muito, e vai precisar muito do Bernardo Silva agora nessa temporada. Depois de ganhar tudo, qual seria o objetivo do Manchester City nessa temporada? Bom, claro que o tetra inédito na Liga Inglesa é um fato que vai ficar para a história, então pode ser considerado sim um grande objetivo para o Manchester City. E claro, seguir, né, com a hegemonia, conquistar mais títulos e se aproximando aos pouquinhos do seu grande rival, que é o Manchester United, que tem 20 conquistas. O City, se ganhar mais uma, vai para a sua 10ª conquista. Então, são objetivos que o time pode sim pensar em termos locais, em termos de futebol inglês. E quem vai ser o cara do time? Bom, não dá pra gente dizer que não vai ver o Haaland comemorando muitas vezes gols nessa edição da Premier League. Então, o Haaland deve ser o cara do time. Fez 36 gols na temporada passada e esse ritmo não deve cair. É um jogador que está buscando também, claro, os seus números pessoais, mas ele ajuda demais esse City. Mais uma vez, deve ser o cara do time do City. Quantos gols você acha que o Haaland vai fazer nessa temporada na Premier League? Para muitos, ele é o melhor da história. Pep Guardiola, técnico que vai para a sua 8ª temporada na Premier League, vai para a sua 8ª temporada dirigindo o Manchester City, já ganhou todos os títulos possíveis. Agora pode ganhar, pode ter como grande objetivo o Tetra, fazendo mais história ainda no futebol inglês, e o Mundial de Clubes que terá pela frente na temporada. Então, são metas, né? São objetivos que o sempre motivado Guardiola pode ter para motivá-lo ainda mais. Esse não tem hater. Jack Grealish. Primeira temporada dele não foi boa. Tem muita pressão, custou 100 milhões de libras e demorou, né, para conseguir arrumar um espaço. Até que na segunda temporada ele virou titular desse time do City, encaixou nesse time pelo lado esquerdo ali. O Guardiola deu confiança, confiou no Grealish e ele acabou, né, sendo muito importante nas conquistas, e as comemorações dele depois da conquista da Champions League fizeram com que ele caísse ainda mais no gosto da torcida. Não dá para não virar ídolo desse jeito, né? Bom, o que você está esperando do City? Tem concorrentes agora que se reforçaram. O que você acha? Como vai ser o término da Premier League para o City? Vai ser com título de novo? Não vai ser? Conta pra gente aqui nos comentários. Tchau!